Olá, tudo bem? Eu sou o professor Évio Lima e nós vamos conversar sobre geografia nesse canal. Bom, nessa primeira conversa que nós vamos ter, eu separei um tema introdutório que é bastante interessante, os chamados conceitos geográficos, ou conceitos fundamentais, ou conceitos-chave da geografia, como você quiser chamar. Esses conceitos são basicamente 5: espaço, região, paisagem, lugar, território. Aliado a esses 5 conceitos, nós também versamos sobre dois temas que são fundamentais, que vão servir de suporte, de auxílio para a prática geográfica da atualidade: o conceito de sistema e o conceito de rede. E eu vou falar sobre cada um deles. A priori, o conceito fundamental da geografia é o espaço. O que é o espaço? Existe como fazer uma definição prática de espaço? É bem complicado, né? Sabe por quê? Porque o espaço não existe. O que existe é um conceito, e esse conceito se desenvolve a partir da limitação do ser humano. Portanto, a gente analisa o espaço a partir do começo e do final, dentro de um recorte, porque nós somos limitados e vivemos dentro de um recorte, tanto espacial quanto temporal. Se a gente for parar para pensar, isso pode fundir a sua cuca de repente. Nem espaço nem tempo existem, existe a nossa percepção acerca do espaço e do tempo. Tanto o espaço quanto o tempo são infinitos. E é muito fácil a gente analisar uma coisa que é infinita pensando que ela nunca acaba. Mas já pensou que uma coisa infinita também nunca começou? Não se preocupe tanto com isso. Não deixe isso estragar o seu dia. É um pensamento muito profundo e é uma provocação muito profunda. Mas assim como o tempo e o espaço nunca vão terminar, eles também nunca começaram. Mas nós sim, nós começamos. Nós temos uma limitação temporal e nós temos uma limitação espacial. Portanto, nós precisamos fazer uma análise dentro de um determinado recorte. É aí que entra a geografia, a ciência do espaço, a ciência que analisa recortes espaciais. O primeiro desses recortes espaciais, ou a primeira análise dentro do espaço, nós vamos fazer a partir da nossa percepção, a partir daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós percebemos em termos de diferença, de comparação. E daí vem um conceito importantíssimo para a geografia, que é o conceito de região. O ser humano consegue analisar o espaço comparando cenários, comparando elementos que estão dentro desse espaço. É dessa comparação que vem a região ou análise regional. A análise regional e região pressupõe a comparação, a identificação de características que são semelhantes em um lado e que são distintas em outro lado. Agora atente, essa análise, essa percepção, essa diferenciação, na maioria das vezes, impera que você seja generalista, que você proponha uma generalização. Muitas vezes a gente diz assim, generalizar é errado. Ok, generalizar é errado quando a gente analisa comportamento humano, mas quando a gente analisa o espaço, generalizar é uma necessidade. Por que isso? Porque muitas vezes nós vamos aplicar esse conceito de região a espaços muito grandes, dos quais a nossa limitação espacial não vai alcançar diretamente. Então a gente precisa generalizar. Atente comigo, existem mais de 10 mil religiões no mundo. Se nós formos pegar um mapa mundo de todas as religiões, de todas as pessoas que praticam cada um desses tipos de religião, esse mapa vai ser um mosaico de cores tão confuso que a gente vai identificar nesse mapa uma dificuldade de interpretação. Uma ferramenta que deveria nos ajudar, na realidade, vai atrapalhar a nossa análise. Então nós precisamos generalizar, nós precisamos olhar o Brasil e dizer: o Brasil é um país cristão. Por mais que muitas pessoas não sejam cristãs, eu, por exemplo, segredo, não sou cristão. Então a gente precisa generalizar, tomar a maior parte pelo todo. Isso é uma condição necessária à análise regional. Outra condição importante é que a gente utilize o mapeamento, uma ferramenta, uma tecnologia. A tecnologia cartográfica é, na maior parte das vezes, a tecnologia mais impregnada para a finalidade da análise espacial. Uma das coisas que são importantíssimas também é que a gente conceba a região como um sistema. E como um sistema, ela vai interagir com outras regiões. Vão existir elementos que vão, a partir da sua dinâmica, gerar um resultado, que no caso é a região. A nível prático, a gente observa o ambiente da nossa casa. Existem regiões mais quentes e existem regiões mais frias.
Essas regiões quentes e frias, elas mudam ao longo do tempo, de acordo com a posição aparente do Sol, ou o direcionamento da radiação solar, ou de repente a entrada de ar, ou de repente a mudança da direção do vento. Existem diversos fatores que vão influenciar na modificação dessas regiões. É assim em todos os casos. E quem é que consegue fazer essa análise? Quem é que consegue ter essa concepção? Eu, que sou um ser humano. Não eu que sou um geógrafo. Você também consegue, porque você é um ser humano. Então os seres humanos conseguem fazer essa análise. Logo a gente pressupõe que a região ou a análise regional é um trabalho fundamentalmente humano, e aqui nós temos os quatro paradigmas da análise regional. Quais são? A região é um sistema, a região exige uma generalização, ela deve ser suplantada por uma ferramenta, que no caso, na maior parte das vezes vai ser a cartografia, e ela é um trabalho humano, feito por seres humanos. Capite? Pois bem, a gente vai agora então para o conceito de paisagem, um dos primeiros conceitos dentro da geografia ciência. Deriva de análises clássicas do período grego e que foi amplamente utilizado no Renascimento e dentro da filosofia renascentista. A paisagem, no primeiro momento e do ponto de vista artístico, ela vai ser concebida a partir da capacidade visual e estética, aquilo que a gente consegue visualizar, mas essa é uma definição artística, preste atenção. Tem ainda muito livro didático que traz da geografia o conceito de paisagem como sendo tudo que você consegue abarcar com a visão. É muito romântico isso, mas é apenas um conceito artístico, estético, não é o conceito científico. A paisagem, na perspectiva da geografia, que é uma ciência, é o conjunto de heranças que a gente vai ter de processos do passado e de processos atuais. Processos que, pela sua existência, deixaram marcas no ambiente, no espaço, criando elementos, ora visuais, ora perceptivos, ora sensoriais, mas não necessariamente visuais, não necessariamente estéticos. Por exemplo, o clima compõe a paisagem, mas você não enxerga, você só observa o resultado da atuação do clima. Quando chove bastante e nós percebemos um movimento de massa, quando há uma seca severa e o rio desapareceu. Então os efeitos do clima existem na paisagem. O clima faz parte da paisagem, mas a gente não observa. Logo, a paisagem é o conjunto de heranças de processos do passado e de processos atuais. Se existiu no passado uma movimentação tectônica que condicionou o desenvolvimento de um relevo acidentado, de uma montanha, eu vou ver a marca disso na atualidade, mas esse evento não acontece mais. Se existiu um clima diferente do que existe agora no ambiente em que eu vivo, eu consigo observar as marcas desse clima, mas não percebo mais a sua existência. Então a paisagem, ela é construída a partir de elementos que configuram cicatrizes, heranças, marcas, signos das coisas que aconteceram no passado e de algumas que acontecem atualmente. Pegou? Vamos para o quarto conceito-chave em geografia, que é o conceito de território. O conceito de território surge a partir de uma relação de poder. Muitas vezes a gente confunde região e território. Eles até são parecidos, mas a região se define pela comparação. E muitas vezes essa comparação ela cria um limite, uma divisão dinâmica que se movimenta. Já o território não. Como o território se define a partir de uma relação de poder, a mudança de limite só acontece em dois contextos, uma negociação ou uma conquista. Portanto, os territórios vão modificar-se apenas dentro de uma relação de poder. Se você negociar com outra pessoa ou se você invadir e tomar o território da outra pessoa. Agora vamos estabelecer isso num exemplo mais simples do nosso dia a dia. A cadeira que você senta é a sua cadeira. Imagina aquele personagem do The Big Bang Theory, o Sheldon Cooper. A cadeira do Sheldon Cooper e o lugar do Sheldon Cooper são deles e por pertencimento e conquista. Mas há momentos em que outras personagens conseguem negociar com o Sheldon Cooper e conseguem ocupar o lugar em que ele vive. Inclusive, ele dá de bom grado em um determinado momento para a personagem Penny, através do reconhecimento de uma boa ação, através de uma negociação. Há momentos também no mesmo seriado em que o Howard Wolowitz, o astronauta, numa briga, numa rixa com Sheldon Cooper, ocupa o lugar dele até nu
para fazer um castigo, uma punição. Ele invadiu, ele tomou o território que não pertencia a ele. A partir dessas duas relações, a gente consegue ter as primeiras configurações territoriais, as primeiras organizações políticas da história humana. E a gente vai sistematizando e evoluindo o raciocínio a partir disso. As cidades-estados se estabeleciam normalmente através das relações comerciais, troca de produtos, negociações. Já os impérios, não. Os impérios se estabeleciam através da força, do controle, da ocupação, do estabelecimento de quem é mais forte. Essas duas são as primeiras formas de organização em macroescala que a gente vai ter para as sociedades, depois da evolução da chamada sociedade tribal, que por muitas vezes vai desenvolver-se a partir da sua expansão dentro de um desses dois paradigmas, comercial ou imperial. O que nos leva ao quinto e último conceito-chave em geografia que nós vamos trabalhar nesse vídeo de hoje, que é o conceito de lugar. O lugar é definido a partir do fenômeno, ou seja, tem relação com a identidade, tem relação com aquilo que você vive e percebe dentro do espaço. O lugar tem significado, portanto, o mesmo lugar pode ser diferente a partir de dois pontos de vista diferentes. Na minha cidade eu passo por uma padaria bem famosa e lembro que lá tem um salgado bem gostoso, que lá tem um pão saboroso, que lá tem um bolo incrível. Outras pessoas passam pela rodovia que dá para ver essa padaria e para elas aquilo não significa nada, porque elas não têm nenhuma relação afetiva. E o lugar, normalmente, ele tem uma relação de afetividade. Mas quando nós falamos relação de afetividade, não pense que se trata apenas de um aspecto de afetividade positiva, amorosa. Pode ser também um laço de afetividade de tristeza. Lembro-me de uma igreja que há na minha cidade, que é um dos cartões postais da minha cidade, a qual é rodeada por uma praça muito bonita, e lembro-me de que quando era criança tropecei e caí de cabeça na quina do degrau e me causou um pequeno corte. Eu tenho uma cicatriz do Harry Potter até hoje aqui na testa por conta disso. Todos os amiguinhos riram, foi uma tragédia, foi terrível, mas essa lembrança marcou aquele lugar para mim. A partir de então, eu tenho uma memória afetiva, não necessariamente positiva, mas que me identifica naquele lugar. De repente, se você for da mesma cidade que eu e você passa por aquele lugar, você se lembra do seu primeiro beijo de amor, de quando você conheceu a sua parceira ou seu parceiro, de quando você olhou no chão e encontrou uma nota de R$50, ou de repente quando você perdeu uma nota de R$50 naquele mesmo lugar, né? De repente, esse mesmo lugar pode desenvolver a partir da fenomenologia, ou seja, da experiência individual dentro da percepção de cada um, dois tipos de sensação diferentes, um para cada pessoa que vivenciou ou que experimentou aquele lugar. Logo, o lugar tem a ver com a identidade e com o pertencimento. Não ele para você, mas você para ele. Logo, é diferente do território. O território pertence a alguém. O lugar é um ponto de pertencimento de alguém. O território pertence a você e você pertence ao lugar. Pegou esse bizu? Massa! E como é que a gente faz essa análise hoje em dia, no mundo globalizado? A gente faz a análise geográfica a partir de uma relação sistêmica. E o que é um sistema, professor? Sistema é tão somente um conjunto de tarefas que são executadas de forma hierárquica. E como consequência disso, no final, nós temos o desenvolvimento de um todo. Esse todo é maior que a soma das partes. Eu vou te dar um exemplo disso. Se eu pegar o computador que está aqui na minha mesa de escritório, que está atrás da câmera que vocês não estão vendo, se eu pegar esse computador e desmontar todas as peças aqui na minha mesa, será que eu vou conseguir fazer o mesmo procedimento que eu faço com ele montado, digitar um texto, fazer uma apresentação, gravar um vídeo? Será que eu vou conseguir fazer isso? Não, eu não vou conseguir, porque o computador só é computador enquanto ele tiver todos esses componentes bem organizados. A soma das partes não é maior do que o todo é maior que a soma das partes, porque o todo bem organizado e bem engendrado forma um computador, que tem a capacidade de desempenhar uma função, uma ferramenta, que a soma das partes aleatórias não consegue. Se eu pegar o meu computador e desmontar aqui, na melhor das hipóteses eu vou ter uma série de pesos para papel de diferentes tamanhos e pesos. Mas se eu colocar essas peças bem organizadas de forma bem engendrada, eu consigo desenvolver uma atividade com a qual eu não conseguiria com essas peças aleatoriamente. Compreenderam isso?
Pois bem, isso é um sistema. Quando nós estabelecemos vários sistemas e conectamos esses vários sistemas um com o outro, nós criamos uma rede ou uma web. Essa rede, ela permite a conexão entre os sistemas, ela permite criar um sistema complexo. A internet é um exemplo de sistema complexo. Um sistema complexo que se desenvolve a partir da conexão ou de pontos de conexão entre vários sistemas. Quando você assiste esse vídeo do seu dispositivo eletrônico, que funciona como um computador, você está ativando um sistema dentro dessa rede. As redes hoje são a base de comunicação e de desenvolvimento do mundo globalizado. Hoje você assiste uma aula de geografia com a utilização de uma rede e de um sistema. Hoje você desloca dinheiro com a utilização de uma rede e de um sistema. As redes e os sistemas transformaram as tecnologias de comunicação de tal forma que fizeram com que vários mecanismos se tornassem obsoletos, como, por exemplo, o dinheiro físico, que vai se tornando cada vez mais obsoleto. Como, por exemplo, a necessidade geográfica, que vai se tornando cada vez mais obsoleta. Um grande exemplo disso, da função e da dependência da nossa vida, da nossa organização sociocultural e socioeconômica moderna para com relação às redes e os sistemas, tem a ver com o que nós vivenciamos entre 2020 e 2022, com a pandemia do Covid-19 no mundo. A experiência humana passou por uma transformação onde as barreiras geográficas passaram a ser transpostas não mais do ponto de vista físico, mas sim do ponto de vista digital. Então é praticamente como se nós vivenciarmos hoje dois mundos, o mundo físico e o mundo digital, criado e desenvolvido e sofisticado a partir de um grande sistema que conecta pontos dentro de uma rede de comunicação. Eu espero que esse exemplo tenha ficado claro para você. E era isso que eu queria trazer nessa nossa primeira conversa. Se liga nos conteúdos, anota os bizus, os pontos de maior relevância que foram destacados aqui. E valeu, a gente se vê no próximo. Tchau!